Então, já partindo para o final, né, para as partes finais do nosso projeto, vamos agora para o orçamento, que é o quanto nós iríamos gastar, né, utilizar para estar elaborando o nosso projeto, depois o executando. Então, o que é o orçamento? Ele se trata de um plano financeiro, no qual serão apresentadas todas as despesas necessárias para que o projeto seja realizado. O orçamento deverá ter uma estrutura lógica e ser coerente com as necessidades do projeto e com os valores de mercado. Aí o menininho pergunta: orçamento? Vou precisar da sua ajuda novamente. Ok, vamos listar todos os itens necessários para a realização do projeto. Faremos isso a partir das informações apresentadas nas etapas de trabalho e no cronograma para que possamos especificar as atividades que demandem recursos financeiros. Por isso que eu disse para vocês, né, fazerem muito bem as etapas de trabalho e o cronograma, porque ia ser de extrema importância aqui no orçamento. Pensaremos nos profissionais e empresas que serão contratados, na alocação de bens, materiais e espaços, na confecção de material de divulgação, no transporte de pessoal, de equipamentos e obras, na hospedagem e alimentação, e a partir dessa lista solicitaremos as propostas financeiras a fornecedores e prestadores de serviço para orçarmos os valores de cada uma das rubricas. Então, você agora, nessa parte do orçamento, tudo que você precisava de pensar para o seu projeto, você já pensou lá nas etapas de trabalho, lá no cronograma. Então, é hora de você pegar o que você colocou lá nas etapas e organizar, né, fazer a listinha para estar fazendo o orçamento. Exemplo, o produto que eles dão aqui, exposição de arte. Duração do projeto, 4 meses. Necessidades, 3 artistas, um produtor, um curador, um assistente de curadoria, um coordenador educativo, 5 arte educadores, um coordenador administrativo financeiro, uma secretária, um designer gráfico, um assessor de imprensa, enfim, né? Colocaram aqui tudo, todas as pessoas e tudo que eles vão necessitar para o projeto. E aqui é importante, pessoal, que na fase da construção do orçamento, quanto mais você envolver os profissionais que vão trabalhar com você no projeto, menor vai ser o risco de considerar valor incerto e maior será o grau de segurança na execução do projeto. Então, você fez a listinha, uma vez ela pronta, né, com os seus respectivos valores, você vai começar a detalhar cada um dos itens de despesa, ou seja, as rubricas do orçamento. Aí você vai apresentar a descrição. O que é a descrição? É a descrição do item de despesa. Unidade é a unidade de medida do item de despesa. Em hora, dia, mês, semana, cachê, quilômetro, serviço, verba. Quantidade é a quantidade de unidades que utilizaremos no item de despesa. Ocorrência é a quantidade de vezes que iremos precisar deste mesmo item de despesa. E o valor unitário, preço unitário do item de despesa. Valor total é o cálculo do valor unitário multiplicado pela quantidade de unidades e pelo número de ocorrências. Então, vamos voltar naquele exemplo que eles deram lá, né, para vocês verem. Eles lá contrataram 5 arte-educadores para que trabalhassem no projeto durante 4 meses. Então, cada um ali ia receber R$ 500 por mês. Então, colocando na tabelinha, como seria? A descrição, arte-educador. Unidade, mês. Quantidade, 4. Ocorrência, 5. O valor unitário, que é o valor, né, que você vai ali dar para a pessoa, pagar a pessoa, R$ 500. Valor total, 10 mil, certo? Então, isso daqui você já explicou tudo, é bem fácil essa parte. Após você detalhar tudo isso, você vai distribuir os itens de despesa de acordo com a etapa correspondente, como vocês fizeram lá nas etapas de trabalho, que é a pré-produção, a produção, a divulgação, né, comercialização e a administração e acompanhamento, ou os cursos administrativos. Por isso que em alguns de vocês que não colocaram a parte dos cursos administrativos, eu pedi para vocês colocarem. O agrupamento dos itens de despesa nas respectivas etapas nos dará uma noção mais clara dos custos relativos ao produto cultural, ou seja,
os custos exclusivamente de produção. Além do mais, há mecanismos de incentivo à cultura que determinam percentual máximo para algumas etapas do projeto, e essa estrutura orçamentária facilitará o nosso controle. Então, suponhamos que no edital que você vai estar concorrendo, né, que você vai fazer o seu projeto, lá fala que para a primeira etapa de pré-produção você tem apenas 20% do orçamento para poder realizá-la, então você vai ter que trabalhar em cima desses 20%. Por isso que é necessário você ter isso muito bem organizado, muito bem fechado ali, para você não perder aí o projeto, né, não ser aprovado, por exemplo. Desatualização orçamentária, isso é muito importante. Mesmo utilizando os preços apresentados em propostas financeiras fornecidas pelos prestadores de serviços e fornecedores, um orçamento será sempre uma estimativa e, portanto, corremos o risco de termos nossos valores desfasados em face de flutuações de mercado. Ele coloca aqui no preços apresentados, porque eu não sei se o Ministério da Cultura ainda está fazendo isso, mas antes eles faziam. Você ia lá no site, tinha tudo o que você precisava, né? Questão de orçamento, quanto que estavam nos valores de mercado dentro de um projeto cultural. Eu pesquisei e não achei lá, mas às vezes quando vocês forem olhar, ainda tem. E eu que passei despercebido, né? E isso vale para essa parte, né? Por exemplo, que eu comentei do Ministério da Cultura, isso mesmo nos editais que vocês forem tentar o projeto, né? Submeter o projeto, se estiver explicando lá, falando para vocês a quantidade, né, os valores que estão no mercado hoje, pesquisem, não custa nada, porque às vezes eles também estão desatualizados. Então, muito cuidado com isso, por quê? Porque suponhamos que aqui hoje você faz um orçamento, né, para o ano de 2020 para o seu projeto. Os preços estão mas o seu projeto você vai começar a aplicar ele no ano de 2021, né? Suponhamos que seja lá em dezembro de 2021. Então tem um ano inteiro ainda pela frente para você começar essa aplicação. Então, os preços podem estar aí, já terem alterado, né? Com certeza vai ter sido alterados. Então, tem que colocar tudo isso na ponta do lápis. Você tem que pensar nisso também, né? A inflação tá aí, a gente tem que calcular em cima dela. Enfim, os impostos, quando você vai trabalhar com pessoa física, né, no caso lá dos arte educadores, por exemplo, dos assessores, né, quem você for contratar ali para trabalhar para você, é importante que você saiba que para estar trabalhando com uma pessoa, você vai pagar ela e você precisa de pensar os impostos que isso recorrem também. Então, você vai ter que calcular ali imposto de renda, às vezes, o INSS, né? Então aqui tudo ele vai falar para vocês sobre isso. E aí vocês escrevem lá, coloquem lá direitinho, bonitinho, ó. Aqui tem um exemplo. Etapa: produção e execução. A descrição, o artista. Unidade, cachê. Quantidade, 1. Ocorrência, 2. Valor unitário, R$ 3.000. Esse seria o valor que sairia. No total aí 6.000, né? Porque são ocorrência 2 vezes. Imposto de recolhimento. Descrição, INSS, então você tem que pagar a parte do INSS. Unidade, alíquota, quantidade 20%. Ocorrência 2 vezes, valor unitário R$ 600. Quanto isso seria para você? 1.200. Total aqui, R$ 7.200. Então, é importante pensar nisso também quando forem fazer aí os cálculos do orçamento. Envolveu pessoas, tem que pensar nisso. E não só nisso, né? Nessa parte do INSS, se vocês forem trabalhar, qualquer coisa tem imposto, né, pessoal? Aqui, com base no exemplo da exposição de arte, poderemos montar o seguinte orçamento. Olha só como ficou o orçamento final do projeto da exposição de arte que a gente viu lá no início. A descrição, a unidade, a quantidade, a ocorrência, o valor unitário e o valor total. Eles colocaram por etapas, tá vendo? A etapa de pré-produção, assistente de curadoria, o serviço, a quantidade, a ocorrência, produção e execução. Aí tem tudo aqui: o artista, o curador, o produtor, o coordenador executivo, o coordenador educativo, arte educadores. Tem aqui se é o cachê, se é serviço, se é mês, se é diária, né? Enfim, a quantidade, a ocorrência e os valores.
divulgação, comercialização, designer gráfico. Então, tudo isso vocês têm que fazer, tá vendo? Ele dividiu pelas etapas. Então, peguem as etapas lá do projeto de vocês que vocês fizeram, organizem, né? E veja o que você vai gastar para cada uma certinho, pensando se você vai usar pessoas, se você vai contratar empresas, o que você vai fazer, se você vai alugar um local para estar fazendo aqui o orçamento certinho. Então tem tudo aqui, ó, os impostos, recolhimentos seguros, lembrem-se disso, né? Seguro de obra, INSS. Então tudo isso você tem que colocar. Aqui ele colocou um resumo, né, das etapas, o quanto que sairia, mas não há necessidade, né? Já vai estar tudo incluso aqui. Então tá tranquilo.